Olá, meu nome é João Pedro, eu faço parte do Sicoob Paulista e eu estou gravando esse vídeo para dizer para você, seja bem-vindo ao nosso primeiro informativo econômico. E nesse bate-papo, o professor Bertoncello vai ajudar a esclarecer as minhas e as suas dúvidas a respeito de taxa Selic e investimentos. Então fica ligado que essa conversa vai ser muito esclarecedora. Bora pro vídeo! Professor Alexandre, agradeço a presença aqui conosco hoje, em nome da Sicoob Paulista. Tá tirando essas dúvidas hoje, que são dúvidas que pertencem a mim e a tantas pessoas da população. Então, muito obrigado por estar aqui presente hoje, para a gente bater esse papo, que logo mais vocês vão estar sabendo o tema. Obrigado, João Pedro, pelo convite. Eu acho que a ideia é exatamente essa. Vamos bater um papo, entender, tirar essa história do economês e colocar isso meio que em pratos limpos para ficar mais fácil para todo mundo entender. Legal, professor Alexandre. Acredito que seja muito importante esse bate-papo. Hoje a gente vai estar falando sobre o Selic. Então é uma coisa que ultimamente, dia sim, dia não, no jornal estava tendo, o Selic está subindo, o Selic está diminuindo, por que isso? A Selic é a culpada de tudo preço alto. Como que é essa Selic? Na verdade, o que é essa Selic que a gente tanto ouve falar? A taxa Selic é a nossa taxa básica de juros. Ela tem alguns princípios. O primeiro é o próprio crédito que o governo pega da própria sociedade. Então vamos imaginar o seguinte: quando você deve alguma coisa, você vai no banco e pede um dinheiro emprestado, né, e paga isso em parcelas. O governo faz a mesma coisa. Ele tem uma dívida, essa dívida ele fala assim: vou pagar um juro X, e os bancos ou mesmo a pessoa física pode emprestar esse dinheiro para o governo. Quanto mais alta ela for, mais pessoas vão emprestar esse dinheiro e de alguma maneira desaquece a economia e faz a inflação baixar. Esse é a primeira ferramenta utilizada, e a segunda é do lado do empresário. Para o empresário, a relação é inversa. Quanto mais baixa for a Selic, menor é o custo de empréstimo, né? Menor é o custo financeiro que ele tem que tomar e maior é a possibilidade do cliente ir lá comprar para ele. Para o empresário, quanto mais alta for a Selic, mais difícil vai ser ele ser lucrativo, porque tem o chamado custo de oportunidade. Já ouviu falar? O que é? Não conheço. Custo de oportunidade é quando o quanto custaria para você tomar uma decisão ou a outra. Então imagine que você é um empresário, tem lá R$200 mil para investir, e se você deixar esse dinheiro na Selic, no Tesouro Direto, por exemplo, você vai render hoje 12,75 ao ano. Isso significa que o seu negócio, trabalhando, pagando funcionário, pagando as coisas, aluguel, no final tem que dar um lucro líquido superior a isso. Senão você ficaria em casa assistindo Netflix o dia inteiro e rendendo aquele dinheiro. Então, quando a Selic estava a 2%, qualquer coisa que você fizesse daria um lucro maior que isso. 12, em junho deve subir para 13,75, começa a pesar um pouquinho, você tem que ser muito bom para conseguir dar lucro. Entendi, professor. Mas nessa questão, assim, até onde vai essa Selic? Até onde ela influencia, né? Porque ela influencia desde o preço do pão, né? Como a gente estava conversando aqui antes, você comentou, influencia no preço da gasolina, ou influencia mais nessa questão dos empréstimos? Até onde isso vai atrapalhar a vida do brasileiro comum, assim? Ou do que tem uma pequena empresa, no caso, uma grande? A Selic, ela influencia principalmente os custos operacionais, né? A gente tem que entender assim: só existe inflação porque o governo, de alguma maneira, colocou muito dinheiro na praça, vamos dizer assim, e esse dinheiro em circulação fez com que as pessoas aumentassem o consumo, e esse consumo fez com que alguns produtos faltassem, e ele passa a subir. Costumo brincar assim: é como a gente pensar que, se ao invés de usar reais, nós usássemos morango. Então, o que acontece? Se você quiser comprar morango em janeiro, ele vai custar uma bandejinha, R$10, os 5 morangos de cima bom, o resto tudo ruim, e você paga, porque tem pouco morango. Uhum. Em agosto, quando é safra de morango, 3 bandejinhas saem R$10, e todos muito bons. Ele não é que... Por que o morango custou muito ou custou pouco? É porque quando tem muito morango, ele vale menos. Quando tem poucos morangos, ele vale mais. Quando o governo coloca muito dinheiro na praça, não são as coisas que sobem, é o dinheiro que cai. E essa queda que é a inflação.
E esse mal causado pelo próprio governo é resolvido por ele mesmo, aumentando os juros e de alguma maneira penalizando a sociedade. Entendi. E essa questão, por que que vai oscilar tanto? Como que eu consigo saber, assim, uma pessoa que não entende muito, como que ela vai conseguir saber se daqui a um tempo vai estar bom para, vamos supor, comprar uma casa? Porque no caso isso vai influenciar se eu for fazer um empréstimo para comprar uma casa. Como que eu sei a melhor hora? Como que eu sei se vai abaixar? Existe algum gráfico, alguma coisa que vai mostrando esse caminho, que tem como eu saber sendo leigo? Tem sim, porque é aquela história do dinheiro ser drenado pelo governo ou não. Nesse momento, imagine o seguinte, quando a Selic estava a 2%, você comprasse um terreno por 100 mil, pagasse lá os impostos, ia pagar 102, 103, daqui a 6 meses, se você vender ele por 110, você já ganhou muito mais que a Selic. Então você fala, não vou deixar o dinheiro no banco, eu vou trabalhar que eu vou ganhar mais dinheiro com ele. Uma Selic a 12, a 13, você fala, esse terreno tem que valorizar pelo menos 20% em um ano, senão não compensa. Eu deixo o dinheiro no banco. Então, nesse momento, como os juros estão subindo, o que as pessoas estão fazendo? Comprando menos. Aquele cidadão que precisa vender um imóvel, um terreno, ou que quer vender o carro, ele vai começar a ter problemas. E os preços vão começar a baixar. Então, se eu fosse dizer isso para as pessoas que estão nos ouvindo, agora é o momento de não comprar imóvel. Porque muito provavelmente, se você tiver parte do dinheiro da entrada desse imóvel hoje, melhor deixar ele um ano parado no banco. Ele vai ser 13% maior daqui a um ano. E muito provavelmente o imóvel vai estar mais baixo do que isso. Porque num momento de crise, a inflação, os imóveis não alcançam a inflação. No longo prazo, sim. Se você for pensar 10, 15 anos, o terreno sempre valoriza mais que a inflação. Mas em algum momento, como é esse especial, eu diria, os imóveis vão ficar um pouquinho mais baratos, segura, guarda, que vale a pena. Certo. E essa questão de hoje estar tão em alta, o que que tem causado isso, assim? Qual que é o principal motivo que tem feito com que esteja dessa maneira? Você explicou já, né, que está distribuindo mais dinheiro nas praças, mas até quando vai isso? Até quando é uma boa oportunidade? Que nem você comentou, não tem um imóvel, segura esse ano. Então esse ano aí você já consegue dizer que o negócio vai continuar alto. Esse ano a Selic deve continuar alta, né? A previsão é que ela termine o ano em 13,75. Ela deve começar a baixar a partir de março e ela vai reduzindo. Então, tem um outro lado nessa história. Se você é um investidor, agora é o momento de você fazer investimentos com juros fixados. Porque você pode investir por 2, 3 anos pegando esses juros altos. Se você deixar ele pré-fixado, pós-fixado, ou seja, ele vai oscilar como o Tesouro Selic, pode ser que você comece hoje com juros de 13 e termine lá com juros de 9. Então, nesse lado também, proteja sempre o seu dinheiro e veja o melhor investimento ali. Legal. E já falando nessa questão de investimento, de uns anos para cá, essa questão do investimento começou a ficar muito em alta, né? Bastante influenciadores, bastante pessoas começaram a ficar em alta no YouTube e acabou que cresceu muito esse movimento. Acho que não tanto quanto as pessoas que ainda não participam. Acredito muito que isso também é uma coisa de cultura. Eu estava até vendo uma pesquisa recente que falava sobre essa questão de que muitas pessoas ainda não investem porque ainda dinheiro é coisa para pagar a conta, dinheiro é... Você acha que essa mudança de cultura para o lado do investimento vai levar um grande tempo ainda? Você acha que ainda tem muito a ser feito nessa parte de investimento? Olha, tem sim. Eu acho que o principal problema nosso é que quando a gente senta à noite para comer em casa, ninguém conversa sobre dinheiro. Eu costumo brincar o seguinte: o dia que a gente começar a falar tanto de dinheiro quanto de programas de TV, a sociedade já começa a melhorar. Por exemplo, em ações, né, que talvez seja o que os youtubers mais falam, 6, 7% da população aplica, enquanto que 40% da população americana aplica em ações. A gente tem que entender assim, entenda o seu perfil, porque talvez o maior problema é que você fala assim, você vê alguém na internet que fala, vai ficar milionário. Aí o tio aplica lá, as ações caem 10%, ele vende desesperado e fala, isso daqui é um cassino, não vale a pena.
eu diria, nenhuma coisa, nem outra. Né? Investimento é coisa séria, que, aliás, é um dado importante. Por que o brasileiro investe muito pouco? Na minha visão, é que a gente não entende o que é investir. Né? Quando as pessoas falam assim, vou investir vai que acontece alguma coisa ruim no futuro. Você já está com isso na cabeça, que eu só vou investir para uma coisa ruim. E isso, de alguma maneira, trava a sua capacidade de poupar. Hoje, por exemplo, você consegue poupar quantos por cento do seu salário, João? Ixi, falar que é 2% deve ser bastante, hein? Chega a final do mês, a gente já tá naquela situação de... Hoje eu não tenho essa cultura mesmo, é bom até você ter comentado, porque tenho amigos que teve uma época quando até começou essa questão dessa alta, criaram grupos e vamos fazer curso, e compraram curso para sempre estar vindo informativo, e eu nunca fiquei muito assim, porque eu acho que eu também tinha essa dúvida, né, que às vezes muitos brasileiros têm de que, isso aí é para quem tem dinheiro, porque se eu tiver colocar lá R$10, vai subir por quê? Vai pagar um dividendo lá de centavos, não vai mudar nada na minha vida, é melhor gastar, né? Acho que isso acontece muito, assim, deve ter ouvido muito isso já também na sua carreira, né? Então, sabe por quê? Porque quando a gente investe, o principal sentimento que existe é de perca e de dor. Né? O pessoal que fala que investir é legal, investir não é legal. Porque pensa assim, eu vou gastar R$100 no final de semana, ou vou guardar R$100 para receber daqui 5 anos. É complicado. Então, se eu tiver essa percepção que, daqui a 5 anos isso vai valer mais, e que nesse primeiro momento dói, e que o resultado vem depois, fica mais consciente essa poupança. Esse é o primeiro passo. O segundo é saber aonde você quer chegar. Porque se você for poupar para só quando acontecer uma coisa ruim, pouco você quebra a perna e vai ficar feliz, né? Não é isso. Eu quero poupar para trocar de moto, eu quero poupar para comprar um carro, eu quero poupar para uma viagem que eu quero conhecer Londres. Esse é o ponto. Se você tiver esse perfil, vai ficar mais fácil de você falar assim, R$100, mas isso daqui é para eu conseguir trocar de carro. E aí sim, vai criando. E quando você começar a ver que os 10, que vai render só centavos de dividendos, vira 10 mil e que já te dá R$300 de dividendos, você vai começar a gostar. Dentro dessa questão que a gente comentou até de bastante gente falar, você acredita que essa quantidade de informação que é tanta acaba também prejudicando, porque as pessoas acabam vendo aquilo como, tá falando muito, deve ser alguma coisa que não tem muito sentido, já tá inventando. Você acha que essa quantidade também gera ali um problema para essas pessoas que começam a acompanhar assim? Provavelmente sim, porque se a gente for pensar, a dica que eu sempre dou é o seguinte, nunca invista naquilo que você não conhece. Então, se alguém vier com uma NFT, de uma não sei o que, você fala, calma. Vamos fazer o seguinte, qual é um bom CDB? Né? Qual é uma empresa importante na Bolsa, como Vale, Petrobras? Qual é um LCA, né? Que é o pessoal que está ligado ao agro, que é uma letra de crédito agrícola, ou uma letra de crédito imobiliário que você não vai pagar imposto de renda. Vai no fácil, começa a ter resultado, e aí sim, em algum momento, né? Taleb é um economista. Ele fala o seguinte, de 5 a 10% do seu patrimônio você aplica no que ele chamou de antifrágil. Isso significa o quê? Se virar pó, não acaba com a sua vida. Mas ele pode virar milhões e a partir daí vale a pena para você investir em algo que você é muito em alguma coisa mais arriscada. Mas no resto, vai no fácil, vai juntando dinheiro, vai cuidando da sua vida. E os resultados começam a vir, aí fica mais gostoso poupar. Legal, professor. E essa questão, assim, acho que um outro fato, quando a gente analisa essa questão de que tá falando muito, tá tendo muito, também a gente vê que tem muitos lugares, muitas coisas, e às vezes as pessoas ficam perdidas no quão fácil pode ser investir, né? No quão fácil pode ser ir atrás disso. Às vezes fica naquela história de que, não, porque tem que ir, tem que ter papelado, tem que preencher isso, e é algo mais simples do que é. Se você pudesse comentar um pouquinho de como às vezes é simples fazer isso que você comentou, de LCA, de como que a pessoa pode ir atrás disso, acho que é bem interessante assim também saber.
A primeira dica que eu dou é assim, fuja um pouquinho, né, de especialistas da internet e procure seu gerente do banco, sente com ele e fala, olha, eu tenho esse plano, eu tenho esse perfil e aceito esse risco. E a partir daí, talvez para ele vai ficar mais fácil identificar a carteira. A formação da carteira é o primeiro passo, você está coberto de razão. Uhum. Você não vai, né, você não vai montar uma coisa mirabolante. Não, olha, o meu perfil é esse, eu quero chegar nesse lugar. Eu acho que vai ficar muito mais fácil de começar a poupar. É legal, acho que essa questão que a pessoa tem que entender, desde que você falou, entender que tipo de investidor ela é, e aí depois entender que tipo de carteira ela vai montar, né? Porque a gente está muito acostumado, investe que nem, investe, antes tinha na Magazine Luiza, investe em sei lá quem, que estava na alta, e agora a gente vê o quanto tem pessoas que estão aí, tipo, desesperadas nessa questão de que, meu Deus, abaixou, o que eu faço agora? Então, essa questão de ser individualizado faz parte desse processo assertivo, né, no investimento. E principalmente o seu gerente vai conseguir demonstrar qual é o ciclo econômico. Por que Magalu subiu tanto lá há 2 anos atrás? Juros caíram muito, as pessoas começaram a comprar a prazo de uma maneira muito forte, existia uma expectativa de lucro muito grande e a bolsa nada mais é do que a compra do futuro, da expectativa. Hoje a gente está em um ciclo de contração. Aumento de juros aqui, aumento de juros nos Estados Unidos, o Banco Central britânico também já subiu, o europeu disse que vai subir. Então, o que a gente está observando agora? É um movimento global. Até ações da Google, né, que vai subir, não, elas estão caindo. Porque todas as ações estão ligadas a ganhos futuros. Quando o juro sobe, elas caem. Por um motivo muito simples. Você não tem aquela história? Um pássaro na mão ou 2 voando? Quando esse um pássaro na mão e o juros está muito pequeno, o pássaro vai ser muito pequenininho e você vai ter 10 pássaros voando. Às vezes você prefere aquele. Quando o mercado percebe que o presente ganha muito mais dinheiro, qual é a situação? Ele fala, deixa o futuro para lá, deixa eu garantir aqui. E por esse motivo, entender o momento do ciclo. Qual é o momento hoje? Os juros vão continuar subindo no Brasil e no mundo. É a hora de colocar o pé no chão, apertar o freio e entender assim, aquelas pessoas que investiriam em ações, invista na sua empresa. Ao invés de você, né, porque a sua empresa não deixa de ser a sua ação. E essa empresa dando lucro, coloque o lucro em uma reserva de renda fixa. Isso vai fazer com que o futuro seja melhor. Legal, professor. E você comentou essa questão da globalização, que o mundo todo está vivendo isso. Como que está a situação lá fora? Está semelhante ao que a gente está passando aqui também? Lá, na verdade, ainda eles estão como estava o Brasil há 1 ano e meio atrás. E todos eles estão com juros negativos. É assim, a inflação lá está 6, 7% e os juros estão a 0,5%, 1%. Significa que se você deixar o seu dinheiro investido, você perde dinheiro no final do ano. O Brasil já conseguiu romper esse ciclo. A Selic está a 12%, a inflação esse ano deve bater entre 6% e 7%. Isso faz com que você proteja o seu capital aqui e, de alguma maneira, a gente vai ver o real valorizando. Salvo que não aconteça nada extraordinário, a gente vai ter uma estabilidade e essa estabilidade vai fazer a inflação diminuir um pouco e a gente vai passar a ter esse momento. Lá os juros ainda vão subir, só que nós somos um pingo d'água em relação ao oceano, que é, por exemplo, o mercado americano. Quando lá começar a subir, muito provavelmente a gente entra em uma recessão global. A gente espera que isso não aconteça, né? Mas, professor, você comentou essa questão dos investimentos, né? Ter pé no chão, fazer esses investimentos que tem essa renda fixa. Que tipo de investimento você indicaria para quem está assistindo a gente hoje possa fazer, possa ir atrás, que você comentou com o gerente? O gerente vai saber explicar, mas é legal que você comente, porque dessa maneira a pessoa já não chega de mãos atadas, né? Ela já consegue desenvolver ali uma conversa, desenvolver um rumo. Hoje toda a renda fixa nós poderíamos colocar. Primeiro existe o Tesouro Direto, né? Quem não souber, depois a gente pode mostrar aqui o site como funciona. Mas você tem tesouro pré-fixado,
onde você fixa quanto você vai ganhar. Só que esses títulos normalmente têm 5, 6 anos. Tem o IPCA+, ele paga inflação mais 2 ou 3%, dependendo da situação. Esse oscila, significa, você imagina que no futuro a inflação vai cair, então é melhor não aplicar nesse. Se você acredita que a inflação vai subir, é melhor aplicar nesse. Deu para perceber que você já precisa entender um pouquinho para saber por onde ir. E os CDBs, que são questões mais tradicionais. Aliás, talvez a mais tradicional e o patinho feio do momento é a poupança, né? A gente tem que entender que poupança não paga imposto de renda, mas ela vai render 0,5% mais TR. Se a inflação nossa ultrapassar 7%, corre o risco da poupança ter a mesma relação que lá fora. A inflação ser maior do que os juros ganham. Se você acredita que a inflação vai cair, aí compensa você tentar uma poupança ali. E por fim, talvez pouco conhecido, é letra de crédito imobiliária, LCI, e letra de crédito agrícola, LCA. Esses dois são como a poupança, não paga imposto de renda. Só que o rendimento hoje é em torno de 13% a 15%. Vale a pena conhecer. Legal, bem interessante. É bom a gente poder saber desses assim, porque é difícil a gente chegar em algum lugar também e não saber nem para onde ir. E acho legal e interessante também que você falou essa questão do gerente, mas antes de ir para o gerente, onde que a gente consegue obter essas informações com uma fonte assim segura, podemos dizer? Porque às vezes a gente vê, que nem você comentou do Tesouro Direto, é um site, a pessoa pode entrar, ela pode conhecer já, como que ela pode tomar esse passo de querer entender um pouquinho mais dessa nossa conversa, às vezes, de maneira mais prática? Isso, aí a gente volta no início da nossa conversa, que é a Selic, né? O Tesouro Direto, ele está muito atrelado à Selic. Você vai lá no Google, digita Tesouro Direto, ele vai abrir a página, você precisa se cadastrar, como é um site do governo, ele é seguro, pode fazer o cadastro ali e tem uma série de tutoriais que vai te ajudar a entender se vale a pena ou não. Aí quando você faz esse cadastro, você volta ao seu banco, faz o investimento pelo seu banco, sai da sua conta corrente lá para o Tesouro Direto. Mas vale a pena, eu acho que a gente precisa diversificar, né? Já dizia, não deixe todos os ovos em uma mesma cesta. Vale a pena você ter um pouquinho em cada um e principalmente ter objetivo. A gente só consegue poupar todo mês, arrancar uma parte da nossa renda e deixar ela guardada se você souber onde você quer chegar. Então, acho que falando assim, a gente vê que tá muito mais atrelado a uma mudança de cultura, né, de um hábito ali, de você começar a entender a importância daquilo e não só olhar na questão do dinheiro, porque eu lembro que você já comentou essa questão de que o dinheiro não é só aquilo ali que gasta, né? A gente vê o dinheiro só como um valor, mas ele, na verdade, comenta um pouquinho sobre essa questão que você fala sobre o dinheiro, porque eu acho que começa aí. As pessoas não entendem muito para que serve, na verdade, o dinheiro, né? A gente precisa entender assim, o dinheiro é uma expectativa de troca, né? Tem lá uma moeda, né, uma cédula que vale 50, 100 ou 200, mas é só um papel escrito alguma coisa. O que é o dinheiro? O dinheiro é o reflexo do seu trabalho, o seu trabalho é que gera riqueza, e o dinheiro te possibilita você trocar ele por alguma coisa. Por exemplo, eu dou aula de economia. Não posso chegar no mercado e falar para o cidadão, eu vou comprar esses 2 quilos de feijão e vou te explicar um pouquinho de economia. Ele Seria bom, né? Então, eu preciso ir à sala de aula, dar aula de economia, os alunos pagam a faculdade me paga e eu vou lá e compro o feijão. Entendeu? O dinheiro é só uma ferramenta, ele não é o fim por si. Toda vez que você perguntar assim, e se perguntar, nossa, estou sem dinheiro, a resposta é, você está gerando pouca riqueza. Mude a sua renda, quando mudar a sua renda, muda a sua conta bancária. Tente, de alguma maneira, gerar riqueza. Como é que é a dica para gerar riqueza? É a escassez. Escassez é aquilo que falta em algum lugar. Quanto mais faltar um produto, mais ele vai valer. Significa que até a nossa relação de trabalho na nossa empresa é exatamente isso. Seu patrão não tem tempo para fazer alguma coisa, te contrata para você fazer ela. Quando você faz bem feito, ele vai lá e te paga.
Quando você não faz, ele te demite. Quando você faz mais do que ele te pede, de alguma forma, você está mostrando que você vale mais do que o seu salário. E aí pode mudar a sua relação de renda. Encerrar esse nosso bate-papo aqui, que eu tenho certeza que foi muito produtivo até para quem vai estar assistindo, para a gente falar de um modo geral. A gente falou de 2 assuntos aqui, né? A gente falou da Selic, a gente falou de investimento. Você pudesse comentar de uma maneira geral, aquilo que é importante, o cara que às vezes for assistir só um pedacinho, ele precisar saber de maneira direta a Selic, como que você definiria, o que você tem a falar disso? É importante a gente entender que a Selic é os juros pagos pela dívida brasileira, né? Então, existe uma dívida. Quando eu era pequeno, eu ouvia muito falar da dívida externa brasileira. Hoje nós não temos mais essa dívida externa, nós temos uma dívida interna. Curiosamente, é muito maior do que a nossa dívida externa lá. Então, a Selic financia a dívida interna brasileira. O que isso significa? E quando o juro sobe, o governo precisa pagar mais juros, um volume maior do que ele paga. Só para o ouvinte ter ideia, a dívida interna brasileira ela está em 5,8 trilhões de reais. Se a gente fosse dividir para cada brasileiro, cada um deve mais de 25 bilhões de reais. É muito dinheiro. Então não espere que essa dívida seja paga, mas ela é rolada. E conforme o PIB brasileiro aumenta, proporcionalmente ela fica menor. Acontece como aconteceu no ano passado, que o PIB cai, proporcionalmente ela fica maior. Nós tivermos um nível de endividamento superior a 80% do PIB, aí a gente passa a ter problema. Professor, essa dívida que ela é tão alta assim, o que gera ela? Então, o que a gente vai ter essa noção de, será que ela vai baixar, com o tempo ela só vai crescer? Por que tanta dívida interna? De onde foi acumulada essa dívida? Na verdade, quando o governo, né, acaba gastando mais do que ele arrecada, ele tem 2 formas de fazer. Ou pegando um dinheiro emprestado, ou imprimindo dinheiro. Ele imprime muito dinheiro, gera a inflação, e o brasileiro não aceita mais a inflação. Então ele começou a se endividar. Então você e todos aqueles que fazem esses investimentos, na verdade você está emprestando dinheiro para o governo. Ela vai continuar crescendo, mas nós precisamos que o PIB, que a criação de riqueza do Brasil cresça mais do que a dívida. Se isso acontecer, está tudo controlado. Se não acontecer, aí a gente corre o risco do governo ter que imprimir dinheiro para pagar a dívida, e aí gera inflação, e aí a gente estaria voltando em algo parecido com o que era nos anos 80, que era uma loucura. Esse período eu não passei, mas imagino que tenha sido mesmo. Eu vou dizer para você e para os ouvintes nunca se esquecerem o seguinte: eu trabalhava no comércio na época, eu vendia aparelho de som, videocassete, na época existia videocassete. E quando o cliente entrava na minha loja e perguntava quanto é esse videocassete, eu olhava no relógio primeiro. Porque até às 10 da manhã era um preço. Das 10 às 4 da tarde era outro preço. E das 4, né, porque era quando o banco abria. E das 4 até às 6 era um outro preço. Então a gente tinha o que a gente chamava de tablita ali, e fazia na calculadora ali, e falava, agora esse horário. Então a gente precisa ter governos sérios, como está tendo agora, de manter a estrutura muito bem montada, o Ministério da Economia que defenda a moeda, porque a inflação a gente não pode ter mais. Não dá mais ficar calculando, né, professor? Não, 3.000% Dinheiro contado não tinha como ter na hora, né? Não, era uma loucura tão grande que você chegou a ter 3.000% ao ano. Então, era como você entrasse no dia 1º de janeiro e perguntasse assim, quanto é o Kinder Ovo? Ah, R$1. Aí você vai no dia 31, quanto é o Kinder Ovo? R$3.000. Aí você fala, não, né? Eu acho que essa fase passou. Legal, professor. Agora na questão do investimento. O cara assistiu a gente hoje aqui, quer investir, quer sair dessa nossa conversa aqui depois de ter ouvido e falar, vou lá procurar meu gerente, quais os cuidados, o que ele tem que ter de atenção, o que ele tem que procurar. Você comentou bastante, mas de uma maneira resumida, assim, quais são os pontos chaves que você coloca para uma pessoa ser bem-sucedida nesse mundo dos investimentos, né? Vamos lá, 3 pontinhos básicos para ele entender. Primeiro, entenda que investimento não é alegria, mas é a expectativa de alegria no futuro. Inicialmente ela dói,
Segundo, você só vai poupar e causar essa dor e acomodar essa dor se você tiver um objetivo. Você faz um investimento para conseguir algo. E por fim, você precisa ter disciplina e aportes mensais. O tempo, principalmente para quem quer alguma coisa a longo prazo, tem uma vantagem, um milagre chamado juros compostos. Utilize-se dele, porque lá no final vai dar certo. Mas entenda que é um passo de cada vez. Desculpa, esqueci. Só invista naquilo que você conhece. Legal. Professor, acho interessante que você comentou essa questão dos juros compostos, e às vezes quem escuta pensa, mas eu não entendo disso e nem estou a fim de entender. Eu acho que isso é legal deixar claro que é uma coisa que às vezes você não precisa entender a fundo, que quem vai entender disso mesmo é o gerente, quem vai estar ali tomando conta, mas é importante saber também para não levar ninguém passar a perna, para também saber de onde está se metendo, né? Eu tenho uma frase ótima de Albert Einstein, que ele fala que os juros compostos é a 8ª maravilha do mundo. Quem conhece, recebe, e quem não conhece, paga, né? Então, se a gente tem uma dica, é mais ou menos assim. Guarde dinheiro para que os juros trabalhem a seu favor, né? Para que o dinheiro trabalhe a seu favor. E não compre tudo a prazo para pagar juros para os outros. O mundo é dividido entre superavitários, aquele que guarda mais do que ganha, e aqueles deficitários que gastam mais do que ganham. Por favor, vamos ser a primeira parte. Vou ter que mudar de grupo aí, que eu acho que eu tô nesses deficitários, hein, professor? Vamos mudar, João Pedro. Vamos mudar, que tem tempo ainda. Mas legal, professor. A gente vai encerrando aqui. Eu agradeço a sua presença. Foi uma honra poder conversar com você, entender um pouquinho mais desse mundo. Eu acho que as pessoas que estão nos assistindo também vai ter sido um prazer ter te ouvido. Você falou uma coisa que é a realidade, não foi nada de investe em tal, ou você vai ganhar alguma coisa com isso. Você veio aqui, esclareceu como funciona, como deve ser feito, e o principal que você falou, cada um deve ser feito da sua maneira, na sua individualidade, reconhecer aquilo que você tem de único, né, a sua vida ali, pessoal, quanto que você pode gastar, quanto você não pode gastar. E só acho que para encerrar uma coisa interessante, para uma pessoa que às vezes pensa, tem que ser tanto, eu tenho que deixar quanto que é uma porcentagem que você diria assim, legal, para uma pessoa que tem que guardar de um salário, de um todo o que sobra, assim, quanto que seria um legal para a pessoa começar a trabalhar? Isso, como você disse, é muito pessoal, mas eu particularmente sempre guardo mais do que 10% do que eu ganho. Tem meses que eu consigo 12%, tem meses que eu consigo um pouco menos, mas nunca abaixo de 10%. Então, rigorosamente, eu vou 10% guardando. E é interessante isso porque no primeiro ano, no final do primeiro ano, você já tem mais de um salário seu guardado e ali rendendo. E aí, quando vai passando o tempo, né, os juros compostos que vão trabalhando, você consegue ter essa reserva. E vale lembrar uma coisa. Por que a gente bateu tanto em investimento, tanto em ter uma reserva? Quando você tem uma reserva, você tem escolha. Aquela pessoa que por um acaso perdeu o emprego, tem uma reserva, 2, 3 meses de salário reservado ali, ela tem escolha, ela pode pensar e decidir a vida. Você não tem reserva nenhuma, você não tem escolha alguma. Perdeu o emprego, o primeiro que aparecer, nem que seja muito pior do que você imaginava, você acaba aceitando. Porque você não foi previdente bastante para ter uma reserva. Legal, professor. Então fica aí o convite para todos que estão nos assistindo, para começar a entender um pouquinho mais desse mundo. Acho que nem o professor falou, a gente vai começar a entender que realmente isso vale a pena quando a gente começar a ver que a gente vai ter ali um salário guardado no final do ano que a gente não estava contando. Então, vale a pena essa experiência de chegar a esse ponto de começar a ver o dinheiro trabalhando por você e não só você trabalhando pelo dinheiro, né? Professor, uma última palavrinha para o pessoal para a gente encerrar essa nossa conversa. É isso. Bom, só tenho a agradecer, João Pedro. Obrigado pelo convite. Vamos estar aqui sempre falando sobre alguma coisa que interessa a quem está nos ouvindo. E a gente vai fazer isso mesmo. Fazer o dinheiro trabalhar para a gente e não ficar trabalhando por dinheiro. Legal. Obrigado, professor Alexandre. Por hoje é isso, e você que gostou desse nosso vídeo, pode também acessar o nosso blog Informativo Econômico Sicoob Paulista, onde vai ter esse e outros conteúdos. Também peço para que você se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, para que você possa receber a notificação dos próximos vídeos que serão lançados. E obrigado por ter ficado até o final. Até a próxima!